A chuva fina de inverno cobria as ruas de São Paulo com um manto cinzento e frio. Laura Mendes, 32 anos, ajustou o colete balístico sob o uniforme da Polícia Militar enquanto observava o movimento da Praça da República através do para-brisa embaçado da viatura. Havia 8 anos que ela patrulhava aquelas ruas. Conhecia cada esquina, cada beco, cada ponto onde o perigo costumava se esconder. Ou pelo menos era o que ela acreditava. "Você está tensa hoje, Laura", comentou seu parceiro de patrulha, o Cabo Santos, um homem de 40 e poucos anos com cabelos grisalhos nas têmporas. "Alguma coisa te incomodando?" Laura negou com a cabeça, mas a verdade é que uma sensação estranha a acompanhava desde que começara o turno. Era algo indefinido, como uma sombra que não conseguia identificar. As luzes dos postes refletiam nas poças d'água da calçada, criando um cenário melancólico que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. "Só cansaço", respondeu ela, desviando o olhar para o movimento da rua. "Terceiro plantão noturno da semana. O corpo está sentindo." Santos acenou compreensivo. Ele conhecia bem a rotina exaustiva da corporação. Mas antes que pudesse responder, o rádio crepitou com uma chamada. Suspeita de assalto próximo à estação de metrô da República. Laura sentiu a adrenalina percorrer suas veias enquanto Santos acelerava a viatura, as luzes de emergência rasgando a noite paulistana. Quando chegaram ao local indicado, encontraram apenas um grupo de jovens assustados que relataram ter visto homens armados correndo em direção ao Largo do Arouche. A perseguição começou a pé. Laura corria pelas ruas molhadas, a respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Seu treinamento tomava conta de cada movimento, cada decisão. Mas havia algo diferente naquela noite. Foi quando ela a viu pela primeira vez. Na entrada de um prédio abandonado, protegida apenas por alguns papelões e cobertores rasgados, uma mulher observava tudo com olhos atentos. Ela era jovem, aparentava ter cerca de 25 anos, mas a vida nas ruas havia deixado marcas em seu rosto. Cabelos castanhos desgrenhados caíam sobre seus ombros, e roupas sujas e sobrepostas tentavam protegê-la do frio. Ao seu lado, um cachorro vira-lata de pelagem caramelo permanecia alerta, as orelhas erguidas. Laura captou o olhar da mulher por uma fração de segundo. Havia algo naqueles olhos escuros, uma intensidade que a fez hesitar. Mas Santos já havia virado a esquina, e ela precisava acompanhá-lo. A moradora de rua desapareceu de seu campo de visão, enquanto Laura seguia em frente, sem imaginar que aquele encontro fortuito mudaria completamente sua vida. A perseguição terminou sem sucesso. Os suspeitos haviam desaparecido no labirinto de ruas do centro, e Laura e Santos retornaram à viatura frustrados. Era quase meia-noite quando finalmente pararam em uma padaria 24 horas para tomar café. "Você viu aquela mulher?" Laura perguntou de repente, enquanto mexia o açúcar na xícara fumegante. "Na entrada do prédio abandonado, perto de onde começamos a perseguição." Santos franziu a testa, tentando se lembrar. "Moradora de rua? Vi várias. Por quê?" "Não sei", Laura admitiu, tomando um gole do café quente. Ela me olhou de um jeito estranho, como se quisesse me dizer algo. "Laura, você está trabalhando demais", Santos disse com um suspiro. "Essas pessoas vivem em outro mundo, muitas vezes estão sob efeito de drogas ou simplesmente perdidas em seus próprios pensamentos." Não leve para o lado pessoal, mas Laura não conseguia esquecer aquele olhar. Havia urgência nele, talvez até medo. Ela terminou seu café em silêncio, questionando-se se sua intuição estava tentando lhe dizer algo importante, ou se Santos tinha razão e ela estava apenas exausta demais. O restante do turno transcorreu sem maiores incidentes, pequenos distúrbios, verificação de documentos, orientação a turistas perdidos no centro. Mas quando Laura finalmente chegou em seu apartamento em Pinheiros, às 6 da manhã, não conseguiu dormir. Deitada na cama, observando o teto, sua mente voltava repetidamente para aquela mulher nas ruas. Quem era ela? Por que seu olhar havia causado tanto impacto? Aos 32 anos, Laura Mendes havia dedicado sua vida à corporação. Filha de um sargento aposentado, crescera ouvindo histórias sobre justiça e dever. Sua mãe, professora de escola pública, sempre a incentivara a estudar e seguir seu próprio caminho. Mas foi o uniforme que a chamou desde jovem. Não havia namorados sérios em sua vida.
Não havia tempo para relacionamentos quando cada turno podia ser uma questão de vida ou morte. Ela finalmente adormeceu quando o sol já estava alto, iluminando as cortinas de seu quarto. Seus sonhos foram perturbados por imagens fragmentadas, ruas molhadas, olhos atentos observando das sombras e uma sensação crescente de perigo se aproximando. Se você está gostando desta história de superação e conexões inesperadas, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta. Quando Laura acordou no final da tarde, a primeira coisa que fez foi verificar seu celular. Havia mensagens do grupo de trabalho discutindo os eventos da noite anterior e uma notificação sobre uma reunião de equipe na manhã seguinte. Ela se levantou, preparou um café forte e ligou a televisão para o noticiário local. Foi então que viu a reportagem. Um corpo havia sido encontrado na região central, não muito longe de onde ela e Santos haviam patrulhado na noite anterior. Um homem de aproximadamente 40 anos, identificado como Marcos Vieira, um pequeno comerciante do bairro. A polícia investigava as circunstâncias da morte, mas testemunhas relatavam ter visto uma discussão violenta horas antes. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela área estava em sua rota de patrulha. Eles haviam passado por ali diversas vezes durante a noite. Como não haviam notado nada? Ela pegou o telefone e ligou para Santos, mas ele já estava ciente da situação. A equipe de homicídios havia assumido o caso, e eles teriam que prestar depoimento sobre seus movimentos durante o turno. Naquela noite, quando retornou ao trabalho, Laura não conseguia se concentrar. Cada sombra nas ruas parecia esconder um segredo. Cada pessoa que passava poderia ser uma testemunha ou um suspeito. E sem saber exatamente por quê, ela se pegou procurando pela mulher que havia visto na noite anterior. Eles patrulharam a mesma região, mas o prédio abandonado onde a moradora de rua se abrigava estava vazio. Apenas os papelões úmidos e um cobertor velho permaneciam como evidência de que alguém havia estado ali. Laura sentiu uma pontada de decepção, misturada com preocupação. Onde aquela mulher estaria agora? Ainda pensando naquela moradora de rua? Santos perguntou, notando sua distração. É que... Laura hesitou, tentando organizar seus pensamentos. E se ela viu algo? A morte daquele homem aconteceu próximo daqui. Pessoas em situação de rua costumam ser testemunhas invisíveis. Elas veem tudo, mas ninguém presta atenção nelas. Santos ponderou por um momento antes de responder. Você pode ter razão. Quer que eu reporte isso para a equipe de homicídios? Deixa comigo, Laura disse, já pegando seu celular. Vou passar a informação. Talvez seja nada, mas vale a pena verificar. O que Laura não sabia era que, naquele exato momento, escondida em outro abrigo temporário algumas ruas adiante, a mulher que ela procurava estava aterrorizada. Carla Silva, 26 anos, segurava seu cachorro Trovão contra o peito, tentando controlar o tremor em suas mãos. Ela havia visto tudo. Cada detalhe da noite anterior estava gravado em sua memória como uma cicatriz que jamais desapareceria. E ela sabia que, se as pessoas erradas descobrissem o que ela testemunhara, sua vida não valeria nada. Carla Silva não dormira em 2 dias. Cada ruído na rua a fazia pular. Cada passo se aproximando de seu esconderijo acelerava seu coração. Trovão, seu fiel companheiro de 4 anos vivendo nas ruas de São Paulo, permanecia alerta ao seu lado, sentindo a tensão de sua dona. A vida não havia sido sempre assim. Carla crescera em uma família humilde em Guarulhos, na periferia da Grande São Paulo. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e seu pai era motorista de ônibus. Ela havia sido uma adolescente normal, com sonhos de estudar enfermagem e ajudar pessoas. Mas aos 19 anos, tudo desmoronou. Seu pai faleceu de um ataque cardíaco súbito. Sem seu salário, a família não conseguiu manter as contas em dia. Sua mãe, devastada pela perda e pelo estresse, adoeceu gravemente. Carla abandonou os estudos para cuidar dela, mas não foi suficiente. 2 anos depois, ela também se foi. Sozinha no mundo, sem qualificação profissional e com dívidas acumuladas, Carla perdeu o pequeno barraco onde morava. Foi para as ruas aos 22 anos,
Uma estatística a mais em uma cidade que produzia invisíveis diariamente. Encontrou Trovão como um filhote abandonado em uma lixeira. E desde então eles eram inseparáveis. O cachorro era sua família, sua proteção, sua razão para continuar lutando. Nas ruas, Carla aprendera a ser invisível. Sabia onde conseguir comida, onde dormir sem ser incomodada, como evitar os perigos que espreitavam a cada esquina. Mas, mais importante, ela aprendera a observar. Quando se é invisível para a sociedade, você vê coisas que outros não veem, ouve conversas que não deveriam ser ouvidas, testemunha eventos que permaneceriam ocultos. E foi exatamente isso que aconteceu há 2 noites. Carla estava em seu abrigo habitual, na entrada do prédio abandonado próximo à Praça da República. Era um bom lugar, próximo a restaurantes que descartavam comida ainda aproveitável, com movimento suficiente para desencorajar os mais violentos, mas discreto o bastante para passar despercebida. Ela estava alimentando Trovão com restos de pão que havia conseguido mais cedo, quando ouviu vozes alteradas. Do outro lado da rua, sob a marquise de uma loja fechada, 2 homens discutiam. Mesmo de longe, Carla podia sentir a tensão no ar. Um deles era Marcos Vieira, o dono da loja de roupas que ficava a 2 quadras dali. Ela o conhecia de vista. Ele às vezes lhe dava algumas moedas ou um sanduíche quando passava. O outro homem era mais jovem, musculoso, com uma tatuagem visível no pescoço mesmo na penumbra da noite. Você não entende a situação em que está, Marcos. A voz do homem tatuado era baixa, mas carregada de ameaça. Ninguém diz não para o russo. Ninguém. Eu não vou entrar nesse esquema, Marcos respondeu, sua voz tremendo entre medo e indignação. Meu comércio é honesto. Não vou usar minha loja para lavar dinheiro do tráfico. Carla se encolheu ainda mais em seu abrigo, puxando o Trovão para mais perto. Ela sabia quem era o russo. Todo mundo na região sabia. Um dos chefes do tráfico que controlava o centro de São Paulo. Um homem que construíra seu império sobre violência e medo. E agora, ela estava ouvindo algo que definitivamente não deveria ouvir. Você está cometendo um erro muito grande, o homem tatuado disse, dando um passo ameaçador em direção a Marcos. O russo não aceita recusas. Você tem até amanhã para reconsiderar. Pense em sua esposa, em seus filhos. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. Foi quando tudo saiu do controle. Marcos, em um momento de coragem ou desespero, empurrou o homem tatuado e tentou correr, mas outro homem, que Carla não havia percebido nas sombras, surgiu bloqueando sua fuga. Houve uma luta rápida, confusa. Carla viu o brilho de uma faca refletindo a luz do poste. Ouviu Marcos gritar. Viu o sangue. E então viu os homens arrastarem o corpo inconsciente de Marcos para o beco adjacente. Carla ficou paralisada. Cada instinto lhe dizia para correr, para desaparecer na noite antes que eles a vissem. Mas seus músculos não obedeciam. Trovão começou a rosnar baixinho, sentindo o perigo, e foi esse som que a trouxe de volta à realidade. Foi nesse momento que a viatura da polícia passou pela rua, a policial de olhos atentos ao volante. Carla a viu claramente sob a luz dos postes, uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque, olhar determinado escaneando as ruas. Por um breve segundo seus olhares se cruzaram. Carla quis gritar, quis acenar, quis fazer qualquer coisa para chamar a atenção da policial, mas os homens que haviam atacado Marcos ainda estavam no beco próximo. Se ela gritasse, eles a ouviriam. Se ela atraísse atenção para si, eles saberiam que ela havia testemunhado tudo. Então ela permaneceu em silêncio, apenas segurando o olhar da policial por aquela fração de segundo, tentando transmitir sua urgência, seu medo, seu pedido silencioso de ajuda. Mas a viatura passou, seguindo em uma perseguição que Carla só entenderia parcialmente pelos gritos e sons de corrida que se seguiram. E ela ficou ali, tremendo, enquanto os homens terminavam seu trabalho macabro no beco e desapareciam na noite. Assim que foi seguro, Carla pegou suas poucas posses e correu. Não sabia para onde ir, apenas sabia que não podia ficar ali. Passou a noite seguinte em diferentes locais, sempre se movendo, sempre atenta.
Foi apenas quando viu a notícia em uma televisão na vitrine de uma loja que confirmou seus piores temores. Marcos Vieira estava morto. Agora, 2 dias depois, escondida em um vão sob uma escadaria em outro bairro, Carla enfrentava um dilema terrível. Ela era a única testemunha de um assassinato. Sabia quem eram os culpados, ou pelo menos um deles. Poderia ajudar a justiça a prevalecer, mas a que custo? Nas ruas, havia regras não escritas. A principal delas: não se envolva. Não veja, não ouça, não fale. As pessoas em situação de rua eram vulneráveis demais para se arriscar. Não tinham a proteção de um endereço fixo, de uma família, de recursos. Se ela testemunhasse, onde se esconderia? Como se protegeria da vingança do russo e seus homens? Mas havia também a memória de Marcos Vieira lhe oferecendo um sanduíche em uma noite fria, tratando-a como um ser humano quando tantos outros desviavam o olhar. Havia sua própria consciência, que não a deixava esquecer o grito de horror dele. O sangue na calçada, o brilho cruel nos olhos do homem tatuado. E havia aquela policial. Algo no olhar dela havia tocado Carla. Não era o olhar de superioridade ou pena que ela costumava receber de autoridades. Era diferente. Havia humanidade ali, talvez até compreensão. "O que eu faço, trovão?" Carla sussurrou para seu cachorro, acariciando sua cabeça. "Se eu falar, posso morrer. Se eu não falar, um assassino fica livre e a família de Marcos nunca terá justiça." Trovão apenas encostou o focinho em sua mão, oferecendo o único conforto que podia. A decisão de Carla se cristalizou quando, naquela tarde, ela viu algo que gelou seu sangue. Caminhando disfarçadamente por uma rua do centro para conseguir comida, ela avistou o homem tatuado novamente. Ele estava em frente a uma escola, observando as crianças saindo. E, para o horror de Carla, ela reconheceu uma das crianças das fotos que costumava ver na loja de Marcos. Era seu filho. A ameaça havia sido real. E agora, Carla percebia que o silêncio não era apenas covardia. Era cumplicidade. Se algo acontecesse àquela criança inocente porque ela não teve coragem de falar, como viveria consigo mesma? Esta história de coragem e difíceis decisões está apenas começando. Se você está acompanhando e quer ver como Carla e Laura vão se conectar, inscreva-se no canal. Cada inscrição nos motiva a continuar compartilhando histórias que tocam o coração. Carla tomou sua decisão. Ela precisava encontrar aquela policial. Mas como? Ela nem sabia seu nome, sua delegacia, nada. Tudo que tinha era a memória daquele rosto, daquela viatura patrulhando a Praça da República. Então, ela faria o que tinha que fazer. Voltaria para aquela região, correndo todos os riscos, e esperaria a policial aparecer novamente. Era arriscado, possivelmente suicida. Os homens do russo poderiam estar procurando por testemunhas, mas Carla não via outra escolha. Naquela noite, com Trovão ao seu lado, ela iniciou sua própria missão. Uma moradora de rua invisível para a sociedade, mas que carregava a chave para resolver um assassinato e, talvez, salvar vidas inocentes. O destino estava prestes a entrelaçar 2 vidas completamente diferentes, unidas por uma noite de violência e pela busca desesperada por justiça em uma cidade que raramente notava seus esquecidos. 3 dias haviam se passado desde o assassinato de Marcos Vieira, e Laura não conseguia tirar o caso da cabeça. Oficialmente, não era sua investigação. A equipe de homicídios havia assumido. Mas algo a incomodava profundamente. Ela havia patrulhado aquela área na noite do crime. Havia passado a poucos metros de onde tudo aconteceu e não notara nada. Como isso era possível? A resposta mais óbvia era que o crime acontecera em um momento em que ela estava em outra parte de sua rota, ou durante a perseguição aos suspeitos de assalto. Mas Laura era perfeccionista demais para aceitar essa explicação facilmente. Sentia que havia perdido algo importante, um detalhe que poderia ter feito toda a diferença. "Você precisa largar isso", Santos disse durante o briefing da manhã. "Não foi sua culpa. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo." "Eu sei", Laura respondeu, mas seu tom deixava claro que não estava convencida. "Mas aquela mulher que eu vi, a moradora de rua. Eu não consigo parar de pensar que talvez ela tenha visto algo." "Você já passou a informação para a equipe de investigação", Santos lembrou. "Eles vão seguir todas as pistas.
Deixa eles fazerem o trabalho deles. Mas Laura não conseguia simplesmente deixar para lá. Naquela noite, durante sua patrulha, ela se pegou fazendo desvios intencionais para passar pela região onde havia visto a mulher. Verificava cada abrigo de moradores de rua, cada vão de escada, cada prédio abandonado. Mas não havia sinal dela. O que Laura não sabia era que, naquele exato momento, Carla a estava procurando também. Por 3 dias, Carla havia se mantido escondida em um bairro diferente, mas agora havia voltado à região central. Ela sabia que os homens do russo poderiam estar à procura de testemunhas, mas a imagem do filho de Marcos sendo observado por aquele assassino não lhe dava paz. Carla estabeleceu seu posto de observação em um novo local, sob a marquise de um prédio comercial fechado, com uma visão clara da rua principal. Trovão estava nervoso, sentindo a atenção de sua dona. Ela lhe dera a última porção de comida que tinha, deixando-se com fome, mas garantindo que ele estivesse bem. As horas passavam lentamente. Carla observava cada viatura que passava, procurando aquele rosto que estava gravado em sua memória. Algumas vezes, policiais passavam a pé, mas nenhum era a mulher que ela procurava. A dúvida começava a corroê-la. E se aquela policial não patrulhasse mais por ali? E se ela estivesse em outro turno, outra região? Então, às 11 da noite, começou a chover. Uma chuva forte, típica de São Paulo, que transformava as ruas em rios e enviava os poucos pedestres correndo para abrigos. Carla se encolheu sob sua marquise, abraçando o trovão para mantê-los aquecidos. A água fria escorria por seus sapatos gastos, encharcando suas roupas já úmidas. Foi quando ela a viu. A viatura passou lentamente pela rua encharcada, e através do para-brisa embaçado, Carla reconheceu a policial. Seu coração disparou. Era ela. Mas como chamar sua atenção sem criar uma cena que pudesse alertar as pessoas erradas? Laura dirigia devagar, os limpadores de para-brisa lutando contra a chuva torrencial. Santos estava ao seu lado, reclamando do tempo. Eles haviam acabado de responder a uma chamada de acidente de trânsito algumas ruas adiante, e agora retornavam à sua rota de patrulha. Esse tempo está horrível, Santos murmurou. As ruas vão inundar em breve. Vamos ter que... Espera, Laura interrompeu, reduzindo ainda mais a velocidade. Você está vendo aquilo? Sob uma marquise, uma figura encolhida chamava sua atenção. Não era incomum ver moradores de rua se abrigando da chuva, mas havia algo naquela figura específica que fez Laura olhar 2 vezes. Era a mulher. Ela tinha certeza. É ela, Laura disse, já parando a viatura. A moradora de rua que eu vi na noite do assassinato. Santos franziu a testa. Você tem certeza? Com essa chuva mal dá para ver. Mas Laura já estava saindo da viatura, ignorando a chuva que imediatamente a encharcou. Ela se aproximou devagar, não querendo assustar a mulher. Carla a viu chegando e sentiu um misto de alívio e terror. Era a hora. Não havia mais volta. Oi, Laura disse suavemente quando chegou perto o suficiente. A chuva caía forte entre elas, mas ela podia ver o rosto da mulher claramente agora. Jovem, assustada, mas com uma determinação firme em seus olhos. Eu sou a policial Laura Mendes. Lembra de mim? Eu passei por aqui alguns dias atrás. Carla assentiu lentamente, sua voz saindo rouca quando finalmente falou. Eu lembro. Eu preciso falar com você. É sobre o homem que morreu, Marcos Vieira. Laura sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva fria. Você viu algo? Eu vi tudo, Carla sussurrou, olhando nervosamente ao redor. Eu vi quem o matou, mas... Ela hesitou, o medo evidente em sua voz. Se eu contar, eles vão me matar. O russo. Todo mundo sabe o que ele faz com quem fala demais. Laura se agachou, ficando na altura dos olhos de Carla. A chuva escorria por seu rosto, mas ela não se importava. O russo está envolvido nisso? Carla assentiu. Marcos se recusou a entrar no esquema dele. Lavagem de dinheiro, eles o mataram por isso, e agora estão ameaçando a família dele. Eu vi um dos homens vigiando o filho de Marcos perto da escola. A mente de Laura trabalhava rapidamente. Isso mudava tudo. O russo era uma figura conhecida na região.
mas a polícia nunca conseguira provas suficientes para prendê-lo. Se esta mulher era realmente testemunha de um assassinato ligado a ele, ela estava em perigo mortal. Como você se chama? Laura perguntou gentilmente. Carla. Carla Silva. Carla, eu preciso que você confie em mim, Laura disse, mantendo sua voz calma e firme. Você fez a coisa certa ao vir até mim. Eu vou te proteger, mas precisamos sair daqui agora. Você não pode ficar nas ruas se eles estão procurando testemunhas. Mas para onde eu vou? Carla perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Eu não tenho nada, nenhum lugar para ir, e eu não vou para um abrigo onde qualquer um pode me encontrar. Laura pensou rapidamente. O protocolo dizia para levar Carla diretamente para a delegacia, fazer um depoimento formal, acionar a proteção a testemunhas. Mas ela também sabia que o sistema era lento, burocrático. Até que tudo fosse processado, Carla estaria vulnerável. E se houvesse alguma infiltração, como sempre havia rumores de existir, o russo tinha olhos em muitos lugares. Você confia em mim? Laura perguntou de repente. Carla olhou nos olhos de Laura por um longo momento. Havia algo ali que ela reconhecia. Algo que faltava na maioria das interações que tinha com outras pessoas. Não era pena. Era respeito. Humanidade. Carla assentiu lentamente. Então vem comigo, Laura decidiu. Vou te levar para um lugar seguro primeiro. Depois a gente resolve os próximos passos. Mas você precisa confiar em mim completamente. Pode fazer isso? Sim, Carla sussurrou. Mas, e o trovão? Ele vem comigo? Laura olhou para o cachorro vira-lata, que observava tudo com olhos inteligentes. Ela pensou em todas as regras que estava prestes a quebrar, todos os protocolos que estava ignorando. E então pensou em Marcos Vieira, em sua família, em um assassino à solta e em uma mulher corajosa que estava arriscando sua vida para fazer a coisa certa. Ele vem com você, Laura confirmou. Vamos, rápido, entre na viatura. Santos olhou surpreso quando Laura ajudou Carla e Trovão a entrar no banco de trás da viatura. Laura, o que você está fazendo? Ela é testemunha no caso Marcos Vieira. Laura explicou rapidamente enquanto voltava para o banco do motorista, encharcada. Ela viu tudo e está em perigo. Precisamos tirá-la das ruas agora. O protocolo é levá-la diretamente para a delegacia, Santos apontou, embora sua voz não fosse de reprovação, apenas de observação. Eu sei, Laura disse, ligando o motor, mas primeiro vou levá-la para meu apartamento. Ela precisa de roupas secas, comida e um lugar seguro para se acalmar antes de prestar depoimento. Depois eu explico tudo ao sargento. Santos a olhou por um longo momento antes de suspirar. Você está arriscando muito, Laura. Mas, tudo bem. Eu te cubro. Só não faça eu me arrepender disso. Obrigada, Laura disse sinceramente. Ela sabia que estava tomando uma decisão que poderia ter consequências sérias para sua carreira. Mas olhando pelo retrovisor para Carla, que abraçava Trovão com força, tremendo de frio e medo, Laura soube que havia tomado a decisão certa. Enquanto dirigiam através das ruas encharcadas de São Paulo, nenhuma das 3 pessoas na viatura sabia que estavam sendo observadas. De um carro escuro estacionado na esquina, um homem com uma tatuagem no pescoço pegou seu celular e discou um número conhecido. Chefe, ele disse quando alguém atendeu. Temos um problema. Aquela moradora de rua que estava por aqui na noite do serviço, acabei de ver ela entrar em uma viatura da polícia. A voz do outro lado da linha era fria como gelo. Descubra quem é a policial e onde ela mora. E descubra rápido. Não podemos deixar essa testemunha falar. O homem desligou e começou a seguir a viatura a uma distância segura. A caçada havia começado. E Laura, mesmo sem saber, havia se colocado diretamente na linha de fogo ao decidir proteger Carla. A noite estava longe de terminar. E as verdadeiras provações ainda estavam por vir. O apartamento de Laura em Pinheiros era simples, mas aconchegante. Um espaço pequeno de um quarto que refletia a vida prática de alguém que passava mais tempo trabalhando do que em casa. Quando ela abriu a porta e acendeu as luzes, Carla hesitou na entrada, sentindo-se completamente fora de lugar. Pode entrar,
Laura encorajou, segurando a porta aberta. Você está segura aqui? Carla entrou devagar, com o trovão colado às suas pernas. O cachorro estava molhado e tremia tanto quanto sua dona. Laura rapidamente pegou algumas toalhas do banheiro e as ofereceu. Seca o trovão primeiro, ela instruiu. Depois você pode tomar um banho quente. Vou preparar algo para vocês comerem. Enquanto Carla secava cuidadosamente seu cachorro, seus olhos percorriam o apartamento. Havia fotos nas paredes. Laura em cerimônia de formatura da polícia, ao lado de um homem mais velho que claramente era seu pai pelo uniforme e semelhança facial. Laura com uma mulher mais velha que devia ser sua mãe, ambas sorrindo em frente a uma escola. Havia também alguns livros sobre uma estante pequena, uma TV modesta e uma sensação geral de ordem e disciplina. Faz quanto tempo que você está nas ruas? Laura perguntou da cozinha, onde preparava sanduíches com o que tinha na geladeira. 4 anos. Carla respondeu baixinho, ainda processando o fato de estar em um apartamento aquecido, seguro, depois de tanto tempo. Desde que minha mãe morreu. Laura voltou da cozinha com um prato de sanduíches e um pote com água fresca para trovão. Sinto muito. Não deve ter sido fácil. Carla aceitou o sanduíche com mãos trêmulas, sua garganta apertando com a gentileza. Há quanto tempo alguém não lhe oferecia comida sem esperar algo em troca, sem olhá-la com pena ou desprezo? Por que você está fazendo isso? Carla perguntou de repente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Por que está arriscando tanto por mim? Você nem me conhece. Laura se sentou na cadeira oposta, considerando a pergunta. Porque você está fazendo a coisa certa, mesmo sabendo o perigo que está correndo. Isso merece ser protegido. E por quê? Ela hesitou, procurando as palavras certas. Porque todo mundo merece ser visto, ser protegido. Não importa onde vivam ou qual seja a sua situação. Lágrimas surgiram nos olhos de Carla. Fazia tanto tempo desde que alguém a via como uma pessoa, não apenas como um problema ou uma estatística. Obrigada, ela sussurrou. Agora, Laura disse, voltando ao modo profissional, mas mantendo seu tom gentil. Eu preciso ouvir tudo o que você viu naquela noite. Cada detalhe é importante. Mas primeiro, tome um banho quente. Eu vou te dar roupas limpas. Depois conversamos, está bem? 20 minutos depois, Carla saiu do banheiro usando uma calça de moletom e uma camiseta emprestadas de Laura. Seus cabelos estavam limpos pela primeira vez em semanas, e embora ainda estivesse nervosa, ela se sentia mais humana do que havia se sentido há muito tempo. Laura havia preparado café e estava ao telefone quando Carla voltou. Ela desligou rapidamente. Era Santos, meu parceiro. Ele está cobrindo por mim, dizendo que estou seguindo uma pista. Mas precisamos agir rápido. Amanhã cedo vou levar você para prestar depoimento formal e vamos acionar o programa de proteção a testemunhas. Proteção a testemunhas, Carla repetiu assustada. Isso significa... O que exatamente? Significa que você vai receber proteção policial enquanto o caso está sendo investigado e durante o julgamento, Laura explicou. Provavelmente vão te realocar temporariamente, te dar uma identidade protegida. Não vou mentir, Carla. Sua vida vai mudar completamente, mas você vai estar segura e vai ajudar a colocar um assassino atrás das grades. Carla respirou fundo, acariciando o trovão que havia deitado a seus pés. Conte-me o que vai acontecer depois que eu testemunhar. Preciso saber tudo. Se você está emocionado com a coragem de Carla e a dedicação de Laura, deixe sua marca neste canal. Inscreva-se para acompanhar cada momento desta jornada de justiça e transformação. Elas conversaram pela noite toda. Carla contou cada detalhe da noite do assassinato. A discussão entre Marcos e o homem tatuado, a menção ao russo e ao esquema de lavagem de dinheiro, o momento exato em que a violência explodiu e como ela vira o homem tatuado dias depois vigiando a escola. Laura gravou tudo em seu telefone, tomando notas detalhadas, fazendo perguntas precisas que mostravam sua experiência policial. Você seria capaz de identificar o homem tatuado? Laura perguntou. Sim, Carla disse com certeza. Eu nunca vou esquecer o rosto dele. A tatuagem no pescoço parecia uma cobra ou dragão. Os olhos frios quando ele atacou Marcos. Eu o reconheceria em qualquer lugar.
Isso é bom, Laura confirmou. Muito bom. Com seu testemunho e identificação, finalmente podemos ter algo concreto contra a organização do russo. Mas Carla podia ver a preocupação nos olhos de Laura. O que é? O que você não está me dizendo? Laura suspirou. Carla, eu preciso ser honesta com você. O russo tem contatos em muitos lugares, incluindo possivelmente dentro da própria polícia. Não é confirmado, mas há rumores há anos. É por isso que eu te trouxe para cá primeiro, em vez de direto para a delegacia. Eu preciso pensar cuidadosamente em como vamos proceder para garantir que você esteja realmente protegida. O medo voltou aos olhos de Carla. Então você está dizendo que mesmo testemunhando eu posso não estar segura? Estou dizendo que vamos ter que ser muito estratégicos, Laura corrigiu. Eu tenho alguns contatos de confiança na divisão de homicídios e no departamento de proteção a testemunhas. Pessoas que eu sei que são limpas. Vamos trabalhar com eles diretamente, minimizando quantas pessoas sabem sobre você. Não vai ser fácil, mas é possível. Carla ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Então ela perguntou: por que você confia tanto em mim? Eu poderia estar mentindo. Eu poderia ser uma armadilha. Laura sorriu tristemente. Eu aprendi a ler pessoas ao longo dos anos. E eu vi seus olhos naquela noite, quando nossa viatura passou por você. Vi o medo, mas também vi a urgência. Você queria nos dizer algo, mas não podia. Eu sabia, mesmo sem entender por quê, que havia algo importante ali. E agora, olhando nos seus olhos enquanto você conta sua história, eu vejo a verdade. Você não está mentindo, Carla. Eu sei disso. As lágrimas voltaram aos olhos de Carla. Eu tenho tanto medo, ela admitiu. Mas eu não consigo parar de pensar no Marcos, em como ele sempre foi gentil comigo. E no filho dele, sendo vigiado por aquele monstro. Se eu não fizer nada, quem vai? Você é mais corajosa do que imagina, Laura disse suavemente. A coragem não é a ausência de medo, é fazer a coisa certa apesar dele. Eram quase 4 da manhã quando Carla finalmente adormeceu no sofá de Laura, exausta física e emocionalmente. Trovão dormia a seus pés, finalmente relaxado em ambiente seguro. Laura a cobriu com um cobertor e ficou observando-a por um momento. Esta mulher, que a sociedade havia tornado invisível, que havia perdido tudo e vivido nas margens por anos, estava prestes a se tornar a testemunha-chave em um dos casos mais importantes contra o crime organizado na região. E Laura havia assumido a responsabilidade de protegê-la. Laura pegou seu telefone e enviou uma mensagem para o detetive Marcos Ribeiro, um investigador de homicídios com quem ela havia trabalhado antes e em quem confiava implicitamente. Preciso falar com você urgentemente sobre o caso Marcos Vieira. Tenho uma testemunha. Precisa ser discreto. Podemos nos encontrar às 7h. A resposta veio poucos minutos depois. Estarei lá. Café habitual. Venha sozinha e tenha certeza que não está sendo seguida. Laura verificou as fechaduras da porta mais uma vez e posicionou uma cadeira de forma que pudesse ver tanto a porta quanto Carla dormindo. Ela não dormiria esta noite, não poderia se arriscar. Pela primeira vez em sua carreira, Laura estava fazendo algo que ia além do protocolo, além das regras. Estava seguindo seu instinto e seu coração. E algo lhe dizia que este caso mudaria sua vida para sempre. Lá fora, na rua escura, um carro estacionou a uma distância segura do prédio de Laura. O homem tatuado observava a janela do apartamento, memorizando o endereço, tirando fotos discretas do prédio. Ele havia seguido a viatura até ali e depois esperado, confirmando que a moradora de rua estava mesmo no apartamento da policial. Ele enviou as informações para o russo com uma mensagem simples. Encontrei, aguardo ordens. A resposta veio rápida. Não faça nada ainda. Primeiro descubra o que ela sabe e com quem falou. Depois eliminamos ambas, a policial também agora. Ela escolheu o lado errado. O homem guardou o telefone e continuou observando. A noite fria de São Paulo se estendia ao seu redor, cheia de segredos e perigos. E dentro daquele apartamento, 2 mulheres de mundos completamente diferentes haviam formado uma aliança improvável que seria testada de formas que nenhuma delas poderia imaginar. A tempestade estava apenas começando. O alarme do celular de Laura soou às 6 da manhã. Ela não havia dormido.
apenas cochilado levemente na cadeira onde montara a guarda durante a noite. Carla ainda dormia profundamente no sofá. A primeira noite de sono real que tinha em dias. Laura se moveu silenciosamente, preparando café e verificando suas mensagens. Havia uma nova mensagem de Santos. Tive que reportar a situação ao sargento. Ele quer falar com você assim que chegar. Desculpa, Laura, mas não tinha escolha. Laura suspirou. Sabia que isso aconteceria. Ela havia quebrado protocolos e haveria consequências, mas ainda estava convicta de que havia feito a escolha certa. Agora precisava garantir que Carla estivesse segura antes de enfrentar as repercussões administrativas. Ela acordou Carla suavemente às 6h30. Carla, precisamos sair em breve. Vou te levar para encontrar um detetive de confiança. Ele vai coordenar seu depoimento e proteção. Carla acordou sobressaltada, levando um momento para lembrar onde estava. Quando a realidade voltou, ela sentiu, já se levantando. Estou pronta. Vamos fazer isso. Elas saíram do apartamento às 6h45, Laura verificando cuidadosamente os arredores antes de guiar Carla e Trovão para seu carro pessoal. Ela havia propositalmente não usado a viatura, querendo manter as coisas o mais discretas possível. O que Laura não notou foi o carro escuro que começou a segui-las 3 quarteirões depois. O detetive Marcos Ribeiro estava esperando na pequena cafeteria que haviam combinado, um lugar discreto, longe das áreas movimentadas. Ele era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, olhos que já haviam visto muito, mas ainda mantinham uma chama de idealismo. Quando Laura entrou com Carla, ele imediatamente entendeu a gravidade da situação. Esta é Carla Silva, Laura apresentou quando se sentaram em uma mesa nos fundos. Ela é testemunha ocular do assassinato de Marcos Vieira, e o caso é muito maior do que imaginávamos. Pelos próximos 30 minutos, Carla repetiu sua história para Marcos, que escutava atentamente, fazendo perguntas ocasionais, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira, processando as informações. Isso é grande, ele disse finalmente. Se conseguirmos confirmar seu testemunho com evidências físicas e identificação positiva do suspeito, podemos finalmente ter algo contra o russo. Mas... Ele olhou para Laura com preocupação. Você sabe que colocou sua carreira em risco ao não seguir o protocolo, certo? Eu sei, Laura respondeu calmamente. Mas se eu tivesse levado ela direto para a delegacia ontem à noite, quantas pessoas teriam ficado sabendo? Quantas conversas teriam acontecido em corredores? Você mesmo me disse uma vez que suspeita de vazamentos. Marcos não podia discutir. Você tem razão. E aprecio seu instinto. Mas agora precisamos fazer tudo pelos canais corretos. Entendido? Carla vai prestar depoimento formal. Vamos ativar proteção a testemunhas. E vamos fazer isso apenas com pessoas que eu sei que são confiáveis. Quanto tempo até ela estar em segurança real? Laura perguntou. Algumas horas para processar o depoimento e acionar a proteção, Marcos estimou. Até lá, ela fica sob sua custódia, já que você já assumiu essa responsabilidade. Mas, Laura, você também pode estar em perigo agora. Se o russo souber que você está protegendo a testemunha, eu aceito o risco. Laura interrompeu firmemente. Foi nesse momento que tudo desmoronou. A porta da cafeteria se abriu abruptamente, e 3 homens entraram. Um deles era o homem tatuado que Carla reconheceu imediatamente. Seu rosto empalideceu. Laura. Ela sussurrou com urgência. É ele, o assassino. Laura e Marcos reagiram instantaneamente. Marcos se levantou, sua mão indo para a arma no coldre enquanto identificava-se. Polícia! Não se movam! Mas os homens já estavam sacando suas próprias armas. O que se seguiu foi caótico. Gritos ecoaram na cafeteria enquanto os poucos clientes presentes se jogavam no chão. Tiros foram disparados. Laura puxou Carla para baixo atrás de uma mesa, protegendo-a com seu próprio corpo enquanto o trovão latia desesperadamente. Saída dos fundos! Marcos gritou, respondendo ao fogo enquanto recuava em direção a Laura e Carla. Tirem ela daqui! Laura não hesitou. Segurando Carla pelo braço, ela correu para a cozinha da cafeteria. Trovão correndo ao seu lado. Atrás delas, ouviam-se mais tiros, gritos, o som de móveis sendo derrubados. Laura rezava para que Marcos estivesse bem, mas sua prioridade imediata era tirar Carla dali.
Elas saíram pela porta dos fundos para um beco estreito. O carro de Laura estava estacionado na frente. Inacessível agora. Elas teriam que correr. Por aqui, Laura comandou, guiando Carla através do beco. Seu treinamento tomou conta, seu cérebro calculando rotas de fuga, avaliando perigos, planejando próximos movimentos. Ela pegou seu celular e ligou para o 190 enquanto corria. Policial precisa de ajuda. Tiroteio na cafeteria Santo Antônio, Rua Augusta. Detetive ferido. Testemunha em perigo. Enviem reforços imediatamente. Elas emergiram do beco em outra rua, mas Laura ouviu passos pesados atrás delas. Pelo menos um dos homens estava em perseguição. Ela olhou ao redor desesperadamente procurando opções. Havia um prédio residencial à frente, as portas abertas enquanto moradores saíam para o trabalho matinal. Entre! Laura empurrou Carla para dentro do saguão do prédio. Escadas! Sobe! Elas subiram 2 lances de escada antes que Laura parasse, respirando pesado. Ela sabia que não podiam continuar correndo indefinidamente. Precisavam de um plano. Carla, escute, Laura disse urgentemente, segurando os ombros da mulher assustada. Eu preciso que você suba até o último andar e se esconda. Bata em alguma porta. Peça ajuda. Diga que é uma emergência policial. Eu vou ficar aqui e impedir que eles subam. Não. Carla protestou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não vou te deixar sozinha. Eles vão te matar e vão matar você se conseguirem te pegar. Laura retrucou, sua voz firme e mais gentil. Carla, você é a única testemunha. Sua vida é mais importante que a minha agora. Por favor, confie em mim. Vá. Carla hesitou por apenas 1 segundo antes de assentir, sabendo que Laura estava certa. Ela chamou o trovão e começou a subir as escadas, seus passos ecoando no vão. Laura a observou ir, rezando silenciosamente para que a ajuda chegasse a tempo. Então ela ouviu a porta do térreo se abrir violentamente. Passos pesados começaram a subir. Laura sacou sua arma, posicionando-se estrategicamente na curva da escada onde teria vantagem visual. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Todos aqueles anos de treinamento, todas aquelas horas no campo de tiro, tudo levava a este momento. O homem tatuado apareceu na curva, sua arma levantada. Seus olhos se arregalaram ao ver Laura esperando por ele. Você cometeu um erro muito grande, policial, ele disse com desprezo. O russo não esquece, não perdoa. E você cometeu o erro de subestimar até onde eu vou para proteger uma testemunha. Laura respondeu, sua arma apontada firmemente para ele. Jogue sua arma no chão, agora. Você está preso pelo assassinato de Marcos Vieira. O homem riu. Um som frio e cruel. Você acha mesmo que vai sair daqui viva? Meus parceiros já devem ter acabado com aquele detetive. E logo vão subir para me ajudar. Você está sozinha, policial. Sem backup, sem saída. Eu não preciso de saída, Laura disse calmamente. Só preciso de tempo suficiente para a ajuda chegar. E acredite, eles já estão a caminho. Como se em resposta, o som distante de sirenes começou a ecoar pelas ruas. O rosto do homem tatuado se contorceu em raiva. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Em um movimento súbito, ele levantou sua arma. Laura não teve escolha. Ela atirou. O disparo ecoou no vão da escada, ensurdecedor no espaço confinado. O homem gritou, sua arma caindo das mãos enquanto ele agarrava o ombro ferido. Laura desceu rapidamente os degraus, chutando a arma dele para longe e algemando-o, suas mãos tremendo ligeiramente agora que a adrenalina começava a diminuir. Você não sabe o que fez. O homem cuspiu através da dor. O russo vai acabar com você, com sua família, com todos que você ama. O russo vai estar ocupado demais enfrentando acusações de homicídio e organização criminosa. Laura respondeu, apertando as algemas talvez com mais força do que o necessário. Porque graças a Carla, finalmente temos as provas que precisávamos. Sirenes encheram a rua lá fora. Passos corriam em direção ao prédio. Laura ouviu vozes familiares gritando comandos policiais. A cavalaria havia chegado. Nos minutos seguintes, tudo foi um borrão.
Policiais encheram o prédio, garantindo a segurança. Paramédicos chegaram para tratar o homem tatuado. Santos apareceu, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação ao ver Laura ilesa. E então veio a notícia que Laura mais temia. Marcos Ribeiro havia sido ferido no tiroteio da cafeteria, mas estava vivo e estável. Os outros 2 agressores haviam sido capturados. Laura subiu as escadas correndo até encontrar Carla no 6º andar, acolhida por uma senhora idosa que a abraçava protetoramente. Quando Carla viu Laura, ela desabou em lágrimas de alívio. Está tudo bem, Laura a consolou, abraçando-a firmemente. Acabou. Você está segura agora. Nós conseguimos. Esta história de coragem está chegando ao seu momento mais poderoso. Se você quer ver como tudo se resolve, não saia agora. E se inscreva no canal para mais histórias que celebram a força do espírito humano. As horas seguintes foram intensas. Carla foi levada para uma delegacia segura, onde prestou seu depoimento formal completo, desta vez com todo o aparato de proteção adequado. Sua identificação positiva do homem tatuado, combinada com evidências forenses que a equipe já estava coletando, começou a montar um caso sólido. Mas a parte mais importante veio quando, confrontado com a evidência esmagadora e a perspectiva de passar décadas na prisão, o homem tatuado, cujo nome era revelado como Diego Costa, decidiu fazer um acordo. Ele se ofereceu para testemunhar contra o russo em troca de uma sentença reduzida. Laura observava através do vidro espelhado, enquanto Diego dava seu depoimento, revelando detalhes da operação do russo que a polícia havia tentado descobrir por anos. Lavagem de dinheiro através de negócios legítimos, extorsão de comerciantes locais, conexões com tráfico de drogas, e sim, o assassinato de Marcos Vieira, ordenado pessoalmente pelo russo quando o comerciante honesto se recusou a participar do esquema. Ela fez isso, Santos disse ao lado de Laura, também observando. Aquela mulher que todo mundo ignorava, que a sociedade tornou invisível. Ela vai derrubar um dos maiores criminosos da região. Ela só precisava que alguém a ouvisse, Laura respondeu suavemente. Que alguém a visse como uma pessoa, não como um problema. 3 dias depois, a polícia executou uma operação coordenada que resultou na prisão do russo e de vários membros de sua organização. As notícias explodiram pela cidade. A mídia queria detalhes, queriam entrevistas. Mas o nome de Carla foi mantido em sigilo absoluto, protegido pelo programa de testemunhas. Laura, por outro lado, enfrentou um inquérito administrativo por suas ações. Ela havia quebrado protocolos, colocado uma testemunha em risco ao não seguir procedimentos padrão, agido por conta própria. Mas ela também havia, indiretamente, sido responsável por desmantelar uma organização criminosa importante. O resultado foi uma suspensão de 2 semanas sem pagamento e uma severa advertência em seu registro. Laura aceitou a punição sem reclamar. Valera a pena. 2 semanas depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Laura recebeu um telefonema de um número desconhecido. Quando atendeu, ouviu a voz familiar de Carla do outro lado. Laura, sou eu. Eu queria agradecer, pessoalmente. Podemos nos encontrar? Elas se encontraram em um parque longe do centro, um lugar tranquilo onde Carla disse que se sentia segura. Quando Laura chegou, mal reconheceu a mulher que a esperava em um banco sob uma árvore. Carla estava diferente. Seu cabelo estava cortado e limpo. Ela usava roupas novas e simples, e havia um brilho em seus olhos que não estava lá antes. Trovão estava ao seu lado, com uma coleira nova, parecendo igualmente renovado. Você está... diferente, Laura disse com um sorriso enquanto se sentava ao lado dela. O programa de proteção me realocou temporariamente, Carla explicou. Me deram um pequeno apartamento, ajuda com documentos, até conseguiram uma vaga para eu terminar meus estudos. Eles disseram que quando o julgamento terminar, se eu quiser, podem me ajudar a começar de novo em outra cidade. Uma nova vida. Isso é maravilhoso, Carla, Laura disse sinceramente. Você merece isso. Você merece todas as oportunidades do mundo depois do que fez. Carla ficou em silêncio por um momento, observando crianças brincando no parque à distância. Sabe o que é mais estranho? Durante 4 anos eu fui invisível.
As pessoas desviavam o olhar quando me viam. Atravessavam a rua para não passar perto de mim. Eu poderia ter morrido na calçada e ninguém teria notado. Ela virou para Laura, lágrimas brilhando em seus olhos. Mas você me viu. Quando todo mundo olhava através de mim, você realmente me viu. Me enxergou como uma pessoa. Como alguém que importava. Laura sentiu sua própria garganta apertar com emoção. Você sempre importou, Carla. Sempre foi digna de respeito e proteção. A sociedade que falhou em ver isso, não você. Eu vou testemunhar no julgamento, Carla disse com determinação. Vou olhar nos olhos do russo e contar ao mundo inteiro o que ele fez. Não vou mais ter medo. Não vou mais me esconder. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu entendi algo importante. O quê? Laura perguntou gentilmente. Que minha voz importa. Que minha vida tem valor. Que eu não sou invisível. Nunca fui. Só precisava de alguém para me lembrar disso. Carla pegou a mão de Laura e apertou com força. Obrigada por me dar isso de volta. Obrigada por arriscar tudo para me proteger. Você não salvou apenas minha vida, Laura. Você me ajudou a lembrar que eu tinha uma vida que valia a pena salvar. As duas mulheres permaneceram sentadas no parque por mais de 1 hora, conversando sobre tudo e nada. Laura contou sobre sua suspensão, sobre como seus pais haviam reagido à notícia. Seu pai, o ex-sargento, ficara orgulhoso apesar de fingir desaprovar. Sua mãe chorou de preocupação, mas a abraçou forte. Carla contou sobre suas aulas, sobre como era estranho dormir em uma cama de novo, sobre seus planos de talvez, um dia, trabalhar ajudando outras pessoas em situação de rua. Quando finalmente se despediram, ambas sabiam que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. Uma conexão havia sido formada naquela noite chuvosa, uma conexão que transcendia classe social, circunstâncias e todas as barreiras que a sociedade tentava colocar entre pessoas. 6 meses depois, Laura estava no tribunal quando Carla subiu ao banco das testemunhas. Observou com orgulho enquanto a jovem mulher, agora confiante e articulada, contou sua história ao júri. Viu as lágrimas nos olhos dos jurados quando Carla descreveu a violência que testemunhara. Viu a raiva em seus rostos quando ela identificou positivamente não apenas Diego Costa, mas também o russo, que estava sentado na mesa da defesa com uma expressão de fúria contida. O testemunho de Carla, combinado com o de Diego e as evidências forenses, foi devastador. O júri levou apenas 3 horas para retornar com um veredito. Culpado em todas as acusações. O russo foi sentenciado a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando terminou, Carla desceu do banco de testemunhas e caminhou com a cabeça erguida até a saída do tribunal. Lá fora, Laura a esperava. Elas não disseram nada, apenas se abraçaram enquanto repórteres tiravam fotos e faziam perguntas que nenhuma delas respondeu. Não havia necessidade de palavras. Tudo o que precisava ser dito estava naquele abraço, naquela conexão silenciosa entre 2 mulheres que haviam atravessado o fogo juntas e saído mais fortes do outro lado. Meses se transformaram em anos. Laura voltou ao trabalho e foi eventualmente promovida a sargento. Sua ação corajosa, no caso eventualmente sendo reconhecida como um exemplo de dedicação ao dever acima do protocolo. Ela continuou patrulhando as mesmas ruas, mas agora via as pessoas em situação de rua com olhos diferentes. Não mais como parte do cenário urbano, mas como indivíduos com histórias, com dignidade, com vozes que mereciam ser ouvidas. Carla completou seus estudos e, verdadeiramente, começou a trabalhar em uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua. Ela usava sua própria experiência para conectar-se com aqueles que a sociedade ignorava, para ser a voz deles, para vê-los quando outros desviavam o olhar. Trovão se tornou uma espécie de mascote da organização, seu focinho grisalho agora conhecido em abrigos por toda a cidade. Elas se encontravam regularmente para café. 2 amigas cujas vidas haviam se entrelaçado na noite mais improvável. E toda vez que se viam, lembravam-se da lição que aquela experiência lhes ensinara, que todos merecem ser vistos, que todas as vozes importam, e que às vezes, a pessoa que parece ter menos a oferecer é exatamente quem tem a chave para mudar tudo. Na entrada da ONG onde Carla trabalhava, havia uma placa com uma frase que ela mesma havia escolhido.
Todos têm uma história. Todos merecem ser ouvidos. E embaixo, em letras menores, quase como um sussurro: não fale. Não era mais uma ordem de silêncio. Era um lembrete do poder que vem quando finalmente decidimos falar, quando encontramos nossa voz, quando nos recusamos a permanecer invisíveis. Porque na noite mais escura, quando tudo parecia perdido, uma moradora de rua havia encontrado coragem para falar. E uma policial havia encontrado coragem para ouvir. E juntas, elas provaram que não importa quão invisível a sociedade tente tornar alguém, não importa quão silenciosa sua voz pareça ser, cada pessoa tem o poder de fazer a diferença. Cada pessoa importa, cada voz merece ser ouvida. E às vezes, as histórias mais poderosas de transformação e justiça começam com duas palavras simples, mas revolucionárias. Eu vi. Laura voltava para casa naquela noite, dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo, quando seu rádio crepitou com uma chamada. Uma pessoa em situação de rua estava pedindo ajuda algumas ruas adiante. Ela poderia ter deixado outra viatura responder. Seu turno estava quase terminando. Mas ela não deixou. Porque agora ela sabia que por trás de cada rosto nas ruas havia uma história esperando para ser ouvida. Uma pessoa esperando para ser vista. E talvez, apenas talvez, outra chance de fazer a diferença. Ela ligou as luzes da viatura e acelerou na direção da chamada, um sorriso tocando seus lábios. Porque esta era sua vocação. Não apenas fazer cumprir a lei, mas proteger e servir todas as pessoas, especialmente aquelas que a sociedade havia esquecido. E em algum lugar da cidade, em um pequeno apartamento aquecido, Carla adormecia com um trovão aos seus pés, segura na certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo, que sua vida tinha significado, que ela importava, porque alguém havia se importado o suficiente para vê-la. E essa única ação de reconhecimento, de compaixão, de humanidade básica, havia mudado tudo. Obrigado por acompanhar esta história de coragem, justiça e conexões humanas que transformam vidas. Se esta narrativa tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras que celebram o melhor da humanidade. Sua inscrição faz toda a diferença e nos permite continuar compartilhando histórias